Bom dia, hoje quinta-feira. Vamos iniciar mais um estudo, mais uma lição da nossa escola bíblica. Hoje vamos falar sobre a origem da igreja. E o tema é a igreja como propriedade exclusiva de Deus. E o texto que vamos ver está em Mateus 16, 18. Vamos à leitura? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse devocional, nós vamos aprender que a igreja ela tem um proprietário, a igreja tem um dono. E o dono da igreja é Cristo. O dono da igreja é o nosso Senhor. Ontem nós vimos que a igreja ela nasceu primeiramente no coração de Deus. Antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado, já estava no coração de Deus, na mente de Deus, a criação da igreja. Então, primeiramente, a igreja ela estava no coração e na mente de Deus. Quando chegamos em Mateus, capítulo 16, Cristo ainda vai dizer, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja era algo que ainda haveria de ser edificado. E quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce no ato de Pentecostes, ali nós vemos então a materialização da igreja. Ela começa no coração de Deus. Jesus ele fortalece a ideia que vai ser formada a igreja. Em Atos dos Apóstolos, ela é materializada. Então, a igreja tem um proprietário. A igreja não é de A, não é de B. A igreja não é uma instituição humana criada por homens. A igreja, primeiramente, é divina. Segundo, ela é de Deus. Ele implantou a igreja primeiramente no seu coração e depois, com o passar do tempo, ela se materializa em Atos dos Apóstolos e ali é formada a igreja. Nós vemos que nos evangelhos de Marcos, Lucas e João não é usado o termo igreja, somente em Mateus, que Jesus vai dizer edificarei, como algo que ainda haveria de ser feito, algo que ainda haveria de nascer. Então, só em Atos que nós começamos a ver realmente a palavra igreja, o termo igreja sendo utilizado. Há uma linha de pensamento que diz que a igreja ela é formada em Pedro. Pedro é a base da igreja. Mas, à luz das Escrituras, nós entendemos e rebatemos essa palavra, dizendo que a igreja é de Cristo. Ele é a base da igreja. Quando olhamos ali em Mateus 16, 18, nós vamos ver as palavras de Jesus confirmando que ele falava sobre ele sendo o fundamento da igreja. Quando ele usa o pronome esta pedra, ao conversar com Pedro, ele está se referindo a ele mesmo. Porque se ele estivesse se referindo a Pedro, ele diria sobre essa pedra. Ou seja, essa que é você que está longe. Quando ele diz esta, ele está dizendo esta que sou eu. Então, Cristo é a base da igreja. Cristo, ele é o dono da igreja. Por isso que nós podemos ficar tranquilos, participarmos da igreja, porque o próprio Cristo disse, eu sou a pedra que funda a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então fique tranquilo, você não está participando de uma igreja humana, de uma instituição humana, você está participando de algo divino, de uma instituição criada pelo próprio Deus. A igreja pertence a Cristo. Infelizmente, hoje, muitas pessoas têm colocado em sua mente que não precisam ir à igreja, não precisa da igreja, podem cultuar a Deus em suas casas, vendo televisão, lendo a Bíblia em casa, mas eu afirmo para você, se não fosse necessária a igreja, Cristo não diria, edificarei a minha igreja. Ele diria, olha, vocês continuem nas suas casas, não precisam de igreja. Mas se Cristo falou que era necessário edificar a igreja, é porque a igreja é essencial. Então, vamos congregar, vamos estar na igreja, em comunhão, em família, porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, ele é o líder da igreja. Nós, como membros, como corpo de Cristo, nós temos que estar inseridos dentro desta igreja. A igreja, ela não é um fim em si mesma, mas a igreja ela é um meio criado para que nós pudéssemos estar nos conduzindo em direção à cidade celestial, em direção à vida eterna. A igreja é necessária. Por isso eu quero falar com você, dizendo, olha, continue firme, não desanime, vá à igreja, cultue a Deus, ouça a palavra, aprenda na palavra, desfrute desta igreja que Cristo preparou para nós,
porque é nela que nós nos edificamos. Para entrar na igreja, existem 2 passos. Primeiro, o arrependimento. A pessoa precisa se arrepender. Depois, o novo nascimento. Então, para fazer parte desta igreja, a Igreja de Cristo, precisa se arrepender, nascer de novo. Depois, o próprio Espírito Santo nos capacita para permanecermos firmes nesta Igreja de Cristo. A igreja não cresce por pessoas que são convidadas a entrar nela, mas a igreja cresce quando há conversão de vidas, de almas, porque aí sim, verdadeiramente fazemos parte da Igreja de Cristo. Então você que faz parte da nossa escola bíblica, continue firme, aprendendo mais sobre a Igreja de Cristo. E se você não participa da escola bíblica, mas tem acompanhado os nossos devocionais, queridos, continue participando da igreja. Se não participa, procure uma igreja. Nós estamos com as portas abertas. Se você ainda não tem uma família espiritual, nós estamos ali de portas abertas, prontos para abraçá-lo e recebê-lo na Igreja de Cristo. E Deus te abençoe. Vamos fazer a nossa oração? Pai amado, Deus poderoso, Senhor, Tu és o dono da igreja, o criador da igreja. Nós somos membros que nos arrependemos, nós somos membros que nascemos de novo, nós somos membros que recebemos o Espírito Santo para continuarmos firmes na igreja que é do Senhor. Que Tu possas, Pai, nos fortalecer, que o Senhor possa continuar nos dando vitória cada dia que passa, enquanto estivermos participando desta igreja, para que nós venhamos um dia alcançarmos a promessa, um dia venhamos adentrar a cidade celestial. Tudo, Senhor, porque nós estamos firmados sobre a rocha, sobre esta igreja que o Senhor a edificou. Por isso, Pai, nos abençoa, nos fortaleça. Pai, sempre continue nos dando esperança para continuarmos firmes neste caminho, o qual o fim é a vitória, é a eternidade contigo. Assim, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, não deixe que nada venha trocar o nosso pensamento, venha diminuir a nossa fé e que possamos sim permanecer, mesmo nos dias ruins, firmes na Tua igreja. Assim nós oramos e declaramos que o Senhor é o dono da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Graças a Deus. Amém? Então que nós possamos continuar firmes na igreja, não na igreja de homem, não na igreja de Paulo, de Pedro, de Apolo, mas na igreja de Cristo. Ele a fundou, ele morreu na cruz, ele preparou todas as coisas para que hoje eu e você pudéssemos congregar na sua igreja e possamos continuar firmes até o dia da sua volta. Que Deus te abençoe, então, um ótimo dia, que venha ser um dia de muita paz, de muita alegria. E lembre, você faz parte da Igreja de Cristo. Graças a Deus. Até amanhã, então, no nosso próximo devocional.